tira a sandália dos teus pés, porque o lugar é santo. Aleluia. Aleluia. Glória a Deus. Jesus tem uma bênção para cada um de nós, irmão. Aleluia. Fique atento o que Deus vai falar. Nós precisamos de receber o alimento do céu para o nosso coração. Fique olhando aqui para a tribuna. O pregador gosta de se olhar. Aleluia. E o Davi ligou para nós essa semana e disse: pastor, eu já estou com vontade de voltar para a Bola da Mata. Glória a Deus. Aí ele disse assim: ó, quando eu ficar mais velho, eu quero ser igual ao Ciro. Falei: é? Eu falei assim: rapaz, com isso aí você me deixa até alegre. Afinal de contas, dizendo que eu não sou um velho chato. A pessoa fica de idade, fica ranzinza, né? Aleluia. Mas eu sou velho com interior novo. E assim nós devemos ser sempre renovados. Senhor nosso Deus, Pai eterno, que estamos diante da tua presença, Senhor. Já ouvimos hinos maravilhosos, palavras, ó Deus, que nos edifica, palavras, Senhor, que nos eleva. Ó Deus eterno, agora, Senhor, no teu serão trazendo a tua palavra. Senhor, tu conheces cada coração aqui, tu conheces, meu Deus, cada necessidade. Senhor, tu sabes, ó Pai, do que nós precisamos. Usa o teu servo, como o Senhor sempre tem usado, para a glória e louvor do teu nome. Nós te pedimos em nome de Jesus. Amém. Senhor. Amém. Louvamos a Deus por essa rica oportunidade que o Senhor concede-nos de estar na cidade de Borda da Mata, como já foi aqui trazido às nossas memórias, o tempo que moramos aqui em Borda da Mata. E dirigíamos também a igreja, estava no bairro Santo Antônio, lá do outro lado. E quando chegamos aqui, era a minha pessoa, minha esposa e a Natália, nós três. Foi notificado a nossa pessoa que tinha 6 famílias aqui esperando. Na época, quando chegamos e encontramos a igreja fechada e a única família que tinha era nós mesmos. E a palavra que eu ouvi na época, a respeito sobre o avanço do trabalho com o ministério, era que as coisas não iam para frente, as coisas não iam, você não vai, estava indo mais de uma hora para outra. E eu aprendi uma coisa: a última palavra quem dá é Deus. Quando o homem diz não, aí Deus diz sim. Aleluia. Chegamos aqui trabalhando, estudamos, evangelizamos, sementes ficaram plantadas. Houve a resistência, mas a promessa de Deus, ela não morre, não murcha, não seca, não passa. E eu louvo ao Senhor que a promessa de Deus feita para esta cidade, eu vejo ela ainda de pé aqui, para a glória do nome de Jesus Cristo de Nazaré.
Aleluia. Eu louvo a Deus pela vida do meu pastor, que não tenho apenas como meu pastor, falo, continuarei falando isso, sem demagogia. É um pai, foi ele que nos adotaram, nos abraçaram na cidade de São Paulo, quando saímos de lá e viemos para o campo, sul de Minas Gerais. E a alegria é imensa em ver as ricas promessas de Deus se cumprindo na sua vida. E isso nos alegra o coração. E sabemos que Deus é aquele que garante a continuidade da nossa história, não é verdade? É Ele que garante. As promessas deles na nossa vida, ela jamais ficará no esquecimento, porque fiel é aquele que nos prometeu. E eu tenho certeza que a promessa que Deus fez a essa igreja, ela está nos seus efeitos. E eu tenho certeza também que coisas maiores, coisas grandes e firmes que vocês não sabem, está por vir, está caminhando. Aleluia. Antes de nós ministrarmos a palavra do Senhor, eu quero que você enfatize para o teu irmão as seguintes verdades. Diga para ele assim: haja o que houver. Não, desse jeito aí já veio, já chegou, já envolveu, mas diz comigo. Diga: haja o que houver. Venha o que vier. O que Deus te prometeu, Ele é fiel para cumprir. Aleluia. Glória a Jesus. Aleluia. Abramos a palavra do Senhor Jesus Cristo. O fato de nós estarmos em Curitiba e sendo também bem cuidado, monitorado pelo amigo que temos lá, pastor Silas, nós ficamos congregando em Curitiba. Minha vida tem sido um canal de Deus para muitas vidas, por onde temos passado por esse Brasil, como itinerante, viajando, ministrando a palavra do Senhor Jesus. E eu ainda faço parte dessa igreja e desse ministério. Eu sou membro dessa igreja. Amém? Aleluia. Aleluia. Por mais que distante, mas o coração sempre ligado aqui, orando, intercedendo. E louvamos ao Senhor. Filipenses, capítulo de número 3. Filipenses, capítulo de número 3. Glória seja dada no nome do Senhor Jesus Cristo. Aleluia. Versículo de número 13. Glória seja dada no nome do Senhor. Diz que hoje pode ir até meia-noite, né? Aleluia. Filipenses, capítulo de número 3, e o versículo de número 13. Quem encontrou, diga amém. Amém. Filipenses 3, versículo 13. Vamos ficar de pé, porque senão a gente acaba dormindo, né? Glória a Deus. Aleluia. Versículo 12 em diante. Vamos ler aqui. 12 e 13. Que diz assim: não que eu já tenha obtido tudo, a tradução diferente, tudo isso ou tenha sido aperfeiçoado, mas prossigo para alcançá-lo, pois para isso também fui alcançado por Cristo Jesus. Versículo 13. Irmão, não penso que eu mesmo já o tenha alcançado, mas uma coisa faço, esquecendo-me das coisas que ficaram para trás
e avançando para as que estão diante de mim. Verso 14: prossigo para o alvo, a fim de ganhar o prêmio do chamado celestial de Deus em Cristo Jesus. Aleluia, glória a Deus. Aleluia, glória a Deus. Senhor Deus eterno Pai, teu nome nós louvamos a Ti. Oh Espírito Santo, tu estás presente na nossa vida, no nosso meio. Jesus, sentimos a tua presença, porque os louvores que foram ofertados a Ti, Senhor, chegaram na tua sarina como um cheiro suave. Senhor, louvamos a Ti, Pai, porque reconhecemos a inteira dependência que somos de Ti, somos inteiramente dependentes de Ti, Senhor, e sem Ti não conseguiremos viver e vencer essa adversidade que permeia nossas vidas, na nossa trajetória. Mas louvamos ao Senhor, porque o Senhor está sempre sustentando e continuará sustentando as nossas mãos, para nos fazer caminhar e avançar, e avante ao alvo, ao objetivo daquilo que o Senhor tem preparado para a tua igreja. E que esta palavra fale aos nossos corações, a edificação e ativação da nossa fé. É o que nós te pedimos agora e para todos sempre, em nome de Jesus Cristo. Amém. Podemos chamar sempre adorando a Deus. Deus abençoe ricamente a vida da irmã Maria, que carinhosamente, cedendo para nós a oportunidade, que hoje é raridade de ser em oradores, quando vai pregar, eles não abrem mão dele por nada. Mas Deus abençoe ricamente a sua vida, viu? Tenho certeza que o Senhor já tem reservado algo grande para a tua vida. Queridos, esse texto bíblico que Paulo ele vem escrevendo aos Filipenses, vem trazendo para nós aqui algumas reflexões. O que se trata, ou de que trata este livro de Filipenses? O que Paulo está querendo trazer para nós, por mais que conheçamos, devemos entender e entendamos a cada dia, na nossa boa maneira simples e humilde de entender a Bíblia, o que Paulo ele vem falando sobre este livro. Paulo vem agradecendo aqui à igreja de Filipos um presente que lhe foi enviado, e ele usa a oportunidade para encorajar seus membros que permaneceram fiéis a Deus e se alegra em qualquer situação. Paulo ele vem aqui também transmitindo uma palavra de ânimo, de estímulo, e esta palavra ela é propícia para a nossa jornada cristã, porque temos visto nesse período de tempo grandes desistências, muitas pessoas desistindo no percurso da sua trajetória. Muitos pararam, outros desistiram, desacreditaram, empregaram tamanho esforços na sua caminhada, que chegaram ao ponto de até mesmo alcançar o mundo de uma só vez, com tamanha fé ativada e demonstrada na sua vida vivida na presença do Senhor. Mas quando no meio do caminho foram surpreendidos pelos revés da vida, pelas adversidades, pelas lutas, pelas provações, pelos desertos, e isso veio a cada dia
fazendo que a sua fé fosse abalada, fosse arrancada, fosse apagada da sua credibilidade e confiança. Muitos pararam, outros morreram, outros desistiram, outros estão ainda se arrastando com a sua pequena fé, que é demonstrada com um grão de mostarda, mas ainda mantém ela acesa, por menor que seja, convicto de que Deus ele é poderoso para fazer acender, aleluia, a chama do Evangelho mais intenso na sua vida, ao ponto de gritar com toda a sua alma para o mundo, contra o pecado e contra as forças infernais da maldade, e dizer que maior é o Deus que está com ele. Agora observe comigo aqui, Paulo, ele vem aqui enfatizando as seguintes verdades. Paulo, ele usa até a personagem, a figura de um atleta, pois ele fala com toda segurança. Ele diz: não que eu já tenha obtido tudo isso, ou que tenha alcançado todas as coisas, ou tenha sido aperfeiçoado, porém prossigo, mas prossigo para alcançá-lo, pois para isso também fui alcançado por Cristo Jesus. Aí ele diz, no verso 13: irmãos, não penso que eu mesmo já tenha alcançado todas as coisas, na sua tradução, mas uma coisa faço, é que esquecendo-me das coisas que para trás elas ficam, e prossigo para o alvo. Quando Paulo ele vem falando sobre esta carreira, este alvo, este objetivo, ele vem mostrando a personagem de um atleta que faz a sua preparação ao longo da trajetória dos meses e anos, com o objetivo de se tornar apto para alcançar o seu tão sonhado troféu ou medalha, o seu prêmio. Ele tem um objetivo. Quanto mais ele é habilitado na sua preparação e empregando tamanho sacrifício, ele sabe que quanto mais ele treinar, quanto mais ele se esforçar, quanto mais ele se dedicar, mais força, mais segurança vai lhe proporcionar para alcançar o seu objetivo. Então ele usa a figura de um atleta numa corrida, esforçando-se e correndo o máximo, totalmente concentrado no que faz, a fim de não ficar distante do seu alvo. Qual é o alvo de Paulo aqui? Não é o seu troféu, humanamente falando. O troféu alvo de Paulo é Cristo, que estabeleceu para a sua vida. E qual era, além do seu alvo? Ele tinha que manter a perfeita comunhão entre ele e Deus. Porque se ele não mantém a sua perfeita comunhão entre ele e Deus, que lhe assegura, que lhe dá segurança plena de ir além, mas muito além dos seus ideais. Se Paulo perdesse a sua comunhão, não haveria possibilidade alguma de Paulo ver promessas se cumprir na sua vida. Se Paulo ele perdesse a sua comunhão, não haveria alvo a ser alcançado. Mas Paulo ele mantém, ele se concentra firmemente, ele continuar caminhando,
Paulo diz: é preciso esquecer das coisas que para trás elas ficam, porque eu não posso, aleluia, focalizar, ter um alvo, um objetivo e ficar olhando para trás, porque se eu parar, eu tenho certeza que maior será a minha dor, maior será a minha frustração de não ter me desprendido, largado, soltar definitivamente tudo aquilo que um dia me causaram tamanhas dores. Dores estas sem Cristo, mas Paulo está concentrado, Paulo está convicto com a sua fé e a sua comunhão. A fé está acesa e ativa, e ele diz: para avançar para as coisas que estão diante de mim, é preciso esquecer as coisas que para trás ficam. Aleluia! E isto é uma guerra, é um conflito. Paulo vem aqui mostrando, aleluia, que não há nada que possa impossibilitar quando temos convicção de que com Cristo podemos todas as coisas. É preciso arriscar tudo para alcançar o ideal de Deus sobre a nossa vida. Aleluia, glória seja dada ao nome de Jesus Cristo de Nazaré. Porque que muitos hoje não chegam ao seu ponto, aleluia, o seu objetivo. Porque que muitos não avançam, porque que muitos não, aleluia, conseguem alcançar os seus metas, os seus objetivos e ideais. A Bíblia nos dá grandes exemplos de homens que deixaram coisas velhas e avançaram para as coisas novas que estavam adiante. Quando eu olho a Bíblia Sagrada, eu passo a ver aqui exemplo de uma figura que é tão mencionada na Bíblia, que nós conhecendo o nosso irmão Davi, o rei Davi, tivera momentos de conquista, de triunfo na sua trajetória. Davi, que aprendera na sua vida em depender de Deus, em viver na dependência de Deus, em ofertar a Deus o seu louvor, em reconhecer a sua gratidão, em perceber e sentir o carinho, o zelo e o cuidado de Deus para com a sua vida. E isto enche a alma de Davi, porque faz transpirar na pele de Davi o reconhecimento da gratidão, e isso ele transmite através dos seus belos hinos, dos cânticos, dos salmos. Davi, ele reconhece tanto que oferta a Deus sempre o seu melhor louvor. Davi sabe muito bem o valor de adorar a Deus, o valor de prosseguir, de continuar marchando, ainda que sendo rejeitado pelos próprios irmãos, ainda não sendo tão compreendido também pelos irmãos, ainda sendo rejeitado pelos irmãos. Mas Davi, aleluia, ele vem demonstrando aqui, aleluia, também exemplo de como se deve prosseguir. Sabe o que é que a Bíblia diz? No capítulo de número 12, para nós entendermos, capítulo de número 12, para você ler comigo, e o versículo de número 17 de 2 Samuel. Vamos ler aqui. Eu quero que você acompanhe para você ter uma compreensão do que Deus tem para nós aqui. Capítulo de número 12 de 2 Samuel e o versículo de número 17. Observe o que diz a Bíblia Sagrada sobre o ocorrente na vida de Davi. A Bíblia nos diz assim, aleluia, as seguintes verdades. Versículo de número 17 do capítulo 12 de 2 Samuel nos diz assim: os oficiais do palácio tentaram fazê-lo levantar-se do chão,
Mas ele não quis e se recusou a comer. 7 dias depois, a criança morreu. Os conselheiros de Davi ficaram com medo de dizer que, aleluia, a criança estava morta. E comentaram, enquanto a criança ainda estava viva, falamos com ele. E ele não quis estudar. Como vamos dizer que a criança morreu? Ele poderá cometer alguma loucura. Os anciões ficaram tão preocupados com o que vem acontecendo com o rei Davi. Isso aqui é muito sério. Presta bastante atenção. Davi, ele errou. Davi, segundo o coração de Deus, pecado. Davi, aquele amado do Senhor, pecou. E isso mostra que todos nós somos sujeitos. Mas nem por isso Deus o abandonou. Nem por isso Deus esqueceu Davi. Nem por isso Deus disse: eu não vou cumprir mais nenhuma promessa e tu não serás mais o meu amado. Por ao contrário, Deus, ele é aquele que sabe muito bem como agir com aquele que ele escolhe. E as consequências sobrevieram. Tudo que Deus usava o profeta Natã, notificando a Davi que Deus verdadeiramente havia ultrapassado, transpassou o pecado de Davi. E disse: olha, Davi, porém tu não vai morrer, mas as consequências elas estarão impregnadas, fixadas dentro da tua casa. A espada do Senhor, ela vai descer e vai ficar encravada no chão, dentro do teu lar. E as consequências, quando Davi está passando por esses momentos difíceis com o filho, até os filhos já não obedecem mais, se rebeliam, aleluia, começa a permear dentro do lar de Davi aquilo que ele jamais imaginaria. O próprio irmão toma a sua própria irmã e abusa dela, aleluia, e após abusar, um dos seus irmãos fica irado e vem tomando as dores assim, não deixando passar batido e matando o seu próprio irmão. Davi vê tudo aquilo acontecer dentro da sua casa. Mas chega um período de tempo, olha aqui, chega um momento em que, fruto e produto, a criança nasce e as consequências vieram, e Deus acha por bem de tomar agora, aleluia, o seu filho. Este filho que nasce dele com Betseba. A Bíblia diz que Deus agora, aleluia, está agindo de forma que ele não imagina. A enfermidade toma conta da criança. Davi entra em um processo de sacrifício. Davi se dispõe a se entregar, passar dia, passar noite, passar manhã, passar a tarde, sem comer, sem beber, sem se banhar, sem trocar as suas vestimentas. Davi está no pó da cinza, orando, jejuando, para que Deus viesse curar, aleluia, limpar a criança em perfeito estado. Mas Deus resolve agora de tirar, cortar o fio da existência da criança que fora gerada. Deus toma a criança para si. A criança inocente não tem culpa do erro, aleluia, de Davi, não tem culpa das precipitações de Davi. Deus toma a criança e o que resta para Davi agora? Todos olham, os anciões dizem: olha, o nosso rei, ele está comendo, estava sem comer, sem beber, sem se banhar, sem entrar no templo para adorar a Deus. Davi está orando, está clamando, pedindo para que Deus venha lhe restabelecer a saúde da criança. Mas sabe o que é que vem acontecer? A notícia agora chega, chamada novas, como assim ocorria quando uma tragédia acontecia, as novas eram apresentadas. Lembra de Jó? Quando perdeu tudo, sempre escapar um dos mensageiros e vinha trazer as novas, dizendo: perdeste isso, perdeste aquilo, as novas. E essas novas chegam agora na presença de Davi. E quando os anciãos
anciões percebem e diz: quem é que vai notificar? Eu ou você? Você vai dizer para ele que a criança morreu. Aí um diz: se nós formos agora dizer para ele que a criança é morta, Davi vai enlouquecer. Davi, ele vai ficar louco. Davi, ele vai perder o sentido. Eu não serei o primeiro, eu não vou. Quem vai? Mas olha aqui, irmão. Davi percebe o que eles estão transmitindo, estão conversando e pergunta: é morta a criança? Aí ele diz: é morta a criança. Aí Davi toma uma iniciativa. Isso aqui é lindo. Davi toma uma atitude. Davi, ele diz: é morta a criança, é morta. O que ele faz? Davi está lá, olha aqui, está em pó na cinza, aleluia, no chão. Quando ele percebe isso, ele se levanta, aleluia, ele se levanta e diz: é morta, é morta. Quando ele se levanta, ele diz: prepara meu pano, prepara minha vestimenta, prepara meu pano, prepara a água aí perfumada, porque eu vou me banhar, eu vou me vestir, eu vou me preparar e vou agora para a casa do Senhor. Aí eles olham e dizem: como é? Não estou entendendo o que é que o Senhor está fazendo. Eu não estou entendendo. Me explique aqui, meu rei. Por quê? Quando a criança estava morta, estava viva, o Senhor não estava comendo, não estava bebendo, não estava se banhando, não entrava no templo. E por que agora a criança é morta? O Senhor está se levantando do pó, tirando essas vestimentas, esses sacos de cinza, aleluia, e agora quer se banhar, se perfumar e ir para o templo adorar a Deus de Israel. Aí ele diz assim, aí ele diz assim: eu sei que vocês não estão entendendo, eu sei que vocês não têm compreensão do que está acontecendo diante desta atitude, no meio desse temporal, no meio desta agulha, no meio dessas dores. Mas uma coisa eu quero dizer para vocês: foi Deus que deu a criança. Por mais que tenha sido fruto de um ato horrível, vergonhoso, mas foi Deus que permitiu ser gerado no ventre. Mas uma coisa eu tenho certeza, olha o que ele diz: é mais fácil eu ir ao encontro dela do que ela vir ao meu encontro. Ou seja, Deus deu, Deus tirou, Deus tem o controle de tudo. Escuta o que ele está querendo dizer. O que eu não posso fazer é ficar aqui impregnado, perdendo tempo, aleluia, deixando as coisas ao lelo, aleluia, de assumir a responsabilidade de rei, lutar pelo favor do povo e ficar entre quatro paredes chorando e dizendo: por que é que o Senhor tirou o meu filho? Por que o Senhor fez isso? Aí Deus vem e vem confortando Davi e diz as seguintes palavras. Davi diz: eu vou lá para a casa do meu Deus adorar a Ele. Mas eita, irmão, mas eu não vou maltrapilho, com cara de derrotado, com cara de frustrado, a me entregue às baratas. Não, eu vou me banhar, eu vou me perfumar, eu vou me arrumar direito, eu vou comer, porque senão o corpo físico não aguenta, que eu preciso me alimentar para adorar mesmo. Mas eu preciso avançar, eu não posso ficar preso de um ato que eu cometi.
avançar, avançar. Levanta com a mão comigo.